à sua disposição, tá bom? Então, são todas essas informações que nós temos. Na quarta-feira que vem, nosso culto é às 20 horas, também presencial e também será transmitido. Nosso culto do Ultra, no sábado, às 18 horas, também presencial e transmitido. O culto do Pier, pastor Luiz Fernando, que conduz essa área, também será presencial e também transmitido. Os nossos cultos de domingo de manhã é presencial e o domingo à noite presencial e também pela transmissão. Você pode compartilhar, acessar, estar aqui presente. Vamos nos envolver com o máximo esforço que você puder nas atividades da igreja, tá bom? Todas essas informações, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Aqui no livro de Números, nós vamos ler o capítulo 21. Números, capítulo 21, versos de 4 a 9. No meio de vários eventos aqui da vida de Israel pós período de escravidão ali do Egito, algo próximo de 400 anos. E, através desse evento, nós vamos aprender hoje sobre a guerra contra a interpretação errada. Desde semana passada, a gente tem trazido essa reflexão sobre esse posicionamento de guerra. Esse posicionamento de guerra é o desejo de nós não ficarmos nos escondendo dos desafios que nós temos pela frente. É esse ambiente de nós nos conscientizarmos das armas de guerra que Deus já colocou nas nossas mãos. A Bíblia fala que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, nós temos acesso a essas armas que nos ajudam a confrontar o espírito desse tempo. Nós temos acesso à graça de Deus, às armas de Deus, para a gente contrariar essa espiritualidade caída que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, para contrariar esse espírito de Jezabel, para contrariar essa influência do temor, essa influência do desespero, do medo, que tem assolado o coração de muita gente. Semana passada nós declaramos guerra contra a intimidação, e hoje então nós nos posicionaremos para a guerra da interpretação. E para isso nós vamos ler então a palavra de Deus, registrado aqui em Números capítulo 21, verso 4 a 9, que diz assim: Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que Ele tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Convido você a orar mais uma vez comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Faça com que ela se assente no nosso coração nessa noite. Faça com que ela nos leve a um ambiente de reflexão, um ambiente de transformação, um ambiente onde gera um temor maior pelo Senhor. Senhor, nessa noite nos dá uma capacidade sobrenatural de interpretar tudo o que estamos vivendo, tudo que está ao nosso redor, mas não apenas interpretar a partir daquilo que está ecoando das várias formas de comunicação, mas nos faça interpretar
pelos olhos espirituais, nos faça ver aquilo que o Senhor está fazendo agora no mundo, nos faça ver como Jesus via as suas atividades no mundo. Senhor, nos abençoe nessa noite com a Tua palavra. Eu também te peço que haja uma graça sobre minha vida. Senhor, essa palavra ela precisa ser muito bem ministrada sobre o coração dos Teus filhos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando. E sozinho eu não posso fazer isso. Me ajuda nesse momento a compartilhar essa rica e poderosa palavra do Senhor com os Teus filhos e filhas, que nesse momento estão com os seus olhos, com os seus ouvidos, com os seus corações voltados para o Senhor, na expectativa de Te ouvir nessa noite. Faça com que ouçamos Tua voz, Teus preceitos, o Teu caminho sobre nós nessa noite. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é um texto que nos causa intriga, se assim podemos dizer. Porque quando a gente começa a investigar esse texto, quando a gente começa a olhar para ele de uma forma mais profunda ou um pouco mais de atenção, é uma experiência que esse povo teve que nos causa preocupação hoje. E a preocupação, quando nós interpretamos, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a experiência que esse povo teve, a preocupação é: como é que as pessoas rapidamente elas conseguem sair de um estado de bênção e entrar em um estado de maldição? Como as pessoas elas podem sair de uma mentalidade que Deus as livrou para uma mentalidade de que Deus está contra elas, de que Deus não está fazendo mais o bem que Ele deveria fazer, que Deus já não é tão bom assim o suficiente? Como é que nós podemos sair de um ambiente de bênção e imediatamente migrar para uma mentalidade de que Deus não vai nos ajudar nesse momento, de que Deus não está cooperando conosco nesse momento? A resposta para essa pergunta é: isto é uma questão de interpretação. Veja como rapidamente a imagem de Deus mudou diante do povo. Veja como rapidamente a imagem de Moisés mudou diante dessa grande nação, chamada Nação de Israel. Eles haviam acabado de presenciar um grande milagre. Pela mão de Deus, Moisés havia acabado de abrir o Mar Vermelho. Pelas mãos de Moisés, Deus havia acabado de tirar esse povo, mais ou menos 2 milhões de pessoas, de um ambiente de escravidão para um ambiente de liberdade. Agora, eles estavam perseguindo Moisés e eles estavam questionando a bondade de Deus. Eles estavam dizendo: por que Deus nos tirou do Egito? Foi para nos deixar morrer no deserto? Por que Moisés nos tirou do Egito? Foi para fazer a gente passar fome aqui no meio do deserto? Irmãos, essas pessoas, elas estavam questionando o poder de Deus. Elas estavam questionando a bondade de Deus, de algo que Deus havia acabado, de um milagre que Deus havia acabado de executar na vida deles. E vezes a gente, às vezes, não se comporta dessa forma. Deus faz algo por nós, mas daqui a pouco nós nos esquecemos e achamos que Deus está contra nós, que Deus não está mais cooperando com a gente, que Deus está querendo o nosso mal. Então, tudo hoje é uma questão de interpretação. É como você interpreta os fatos, é como você interpreta a vida, é como você interpreta tudo o que está acontecendo, é como você olha para o mundo, você tem um panorama, através das notícias, através das coisas que estão chegando na sua vida, e você faz uma interpretação. O grande erro do povo de Israel nesse momento foi fazer uma interpretação errada. E quando nós fazemos uma interpretação errada, algumas coisas não funcionam bem na nossa vida. Primeiro, quando a interpretação ela é errada, a interpretação errada ela te leva a duvidar de Deus no caminho do mesmo milagre que Ele realizou. Logo aqui no versículo 4, a Bíblia vai dizer que eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer no finalzinho desse versículo que o povo ficou impaciente no caminho. Eis a questão. Eles duvidaram de Deus no caminho do milagre que Deus já havia realizado. Eles haviam acabado de passar pelo Mar Vermelho. Eles estavam clamando a Deus, Deus levanta um libertador, agora Deus convence o faraó de deixar o povo ir, o povo agora de forma milagrosa atravessa o Mar Vermelho, o mar se abre, a Bíblia chega a dizer que eles passaram a seco. Isso deve ter sido uma coisa incrível de se ver.
Isso deve ter sido uma coisa incrível de se vivenciar, não somente de ver, mas de vivenciar. Mas agora eles estão, de novo, à margem do Mar Vermelho. Eles começam a caminhar na margem do Mar Vermelho, no Mar do Livramento, mas eles começam a murmurar. Eles estão olhando para o Mar do Milagre, no mesmo caminho que Deus realizou o milagre, mas agora eles começam a duvidar do poder de Deus, da bondade de Deus. 2 dias atrás, apenas mais ou menos entre 2 dias atrás, eles haviam acabado de presenciar o maior milagre da vida deles. Êxodo capítulo 15, versos 20 e 21, vai dizer que Miriam, naquele momento de alegria, de Deus ter livrado eles da mão dos egípcios, do cavalo, do cavaleiro, daquele povo de guerra, a Miriam pega ali o seu tamborim juntamente com as mulheres e elas começam a dançar diante de Deus, cantar ao Senhor. A Bíblia diz assim, cantando ao Senhor, cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles estavam celebrando a Deus pelo livramento que Deus havia acabado de dar, mas nesse mesmo caminho, da outra margem do Mar Vermelho, eles começam a murmurar. O milagre estava no retrovisor, eles estavam vendo. Eram as mesmas águas que Deus havia aberto, eram as mesmas águas que haviam afogado o cavalo e o cavaleiro, as carruagens. O milagre deles estava pelo retrovisor, mas eles não conseguiam mais ver os sinais da bondade de Deus. Isso desperta a gente, isso deve chamar a nossa atenção, porque de repente seu coração está sendo tirado muito rapidamente da solidez da experiência que Deus já te deu, de milagre, de socorro, de acolhimento, e agora seu coração está assentado em um ambiente de murmuração, de dúvida de Deus. Sabe, esse espírito desses dias é um espírito que tem retirado de nossas vidas os memoriais de Deus. O espírito desses dias é um espírito que quer fazer com que a gente esqueça das bênçãos que Deus já nos deu, das experiências que nós já tivemos com Deus, das formas milagrosas como Deus já nos socorreu, a maneira como Deus mudou a nossa história, mudou a história da nossa família, mudou a história da nossa casa. Irmãos, se a gente não cuidar nesse tempo, se a gente não fizer a interpretação correta desse tempo, muito rapidamente, esse tempo vai transformar pessoas que dançam em louvor ao Senhor em pessoas que murmuram e desfazem daquilo que Deus acabou de fazer. Se você não interpretar as coisas certas, seu coração vai mudar rapidamente. Seu coração vai deixar de celebrar aquilo que Deus já fez, e seu coração vai ser conduzido para um ambiente de murmuração. A Bíblia diz que eles se angustiaram no caminho. Veja, nós estamos no caminho. Nós sonhamos com o destino que Deus tem para a gente. Eles sonhavam com a terra prometida. E é importante a gente sonhar com a nossa terra prometida, com aquilo que Deus tem colocado para a gente alcançar como alvo. Mas entenda que existe um caminho para percorrer. Eu posso pensar no meu destino, eu posso sonhar com o meu destino, eu posso saltar para o final do meu destino, mas veja que tudo é decidido no caminho. Nós estamos a caminho daquilo que Deus nos prometeu. Entre o nosso milagre, entre o que nós estamos vivendo hoje, o nosso milagre, há um caminho para ser percorrido. É incrível como as pessoas hoje, elas estão perdendo a esperança no caminho. Elas estão perdendo a fé no caminho. É no caminho que nós somos testados, irmãos. É entre o que você está vivendo agora e o seu milagre. É entre o que você está vivendo agora e a resposta de Deus à sua oração. É nesse caminho que nós somos testados. E tudo isso é por causa da má interpretação que o povo está vivendo. Ele sai de um lugar de celebração, dançando a Deus, porque Deus havia livrado, agora eles entram num lugar de dúvida. Ele sai de um lugar de celebração e transforma em um ambiente de murmuração. Ele sai de um lugar de louvor e transforma em um lugar de desespero. Nós não conseguimos explicar muitas coisas na nossa vida, mas vai ser assim, a hora que a gente olhar para trás, a gente vai ver que Deus estava conosco, que Deus estava fazendo aquilo que nós estávamos esperando Ele fazer. Então, a interpretação errada, ela te leva a duvidar de Deus no caminho do mesmo milagre que Ele já realizou. Com a interpretação errada, você pode desenvolver uma patologia de murmuração. O versículo 5 vai dizer que o povo falou contra Deus. E o povo falou contra Moisés. O que o povo falou contra Deus e contra Moisés? O povo falou:
por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Quando a gente estuda a história de Israel, a gente vê essa patologia de murmuração neles. Deus ouviu a oração deles. Por quê? Porque eles estavam murmurando contra o Senhor do Egito. Eles estavam murmurando contra Faraó. É lógico, Faraó havia aumentado o peso do trabalho, eles haviam se tornado escravos, eles estavam com sobrepeso de trabalho, mas Deus ouviu a murmuração deles, Deus ouviu a oração deles. Mas você veja que tem algumas pessoas que elas vivem esse ambiente de patologia de murmuração. O povo já havia reclamado sobre o outro senhor deles, o senhor Faraó, e agora eles estavam remurmurando contra o Deus dele, contra o líder que Deus havia levantado para tirar eles do Egito. Então você vai ver sempre na vida de Israel esse ambiente de murmuração. Até eles chegarem lá na terra prometida, você vai ver que constantemente eles murmuram. Mas eles estavam murmurando quem? Contra quem? Eles estavam murmurando contra um Deus que os tirou de um ambiente de escravidão. Agora era para eles estarem celebrando a libertação deles. Mas ao invés disso, eles estavam murmurando contra Deus. Perceba que às vezes a murmuração ela é um estilo de vida, irmãos. Perceba isso. Que o Senhor nos livre de ficar murmurando. Que o Senhor nos livre desse estilo de vida de ficar murmurando o tempo todo. A gente precisa encontrar um ambiente onde a gente consiga enxergar as benesses de Deus, as bênçãos de Deus, o favor de Deus sobre a nossa vida. Que amnésia é essa? Que de uma hora para outra a gente esquece o que Deus já fez? Que amnésia é essa que a gente esquece das bênçãos de Deus? Que padrão de angústia, de reclamação é essa dentro do nosso interior que a gente começa a levantar contra o nosso Deus? O Deus que nos dá o oxigênio. Viu a briga que está hoje por oxigênio? Viu quantas empresas estão ganhando para produzir um oxigênio? A questão é que a murmuração, ela é um problema da satisfação interior. E essa é a síndrome do escravo. Você já tentou ajudar alguém que nunca está satisfeito? Você já tentou, sabe, o pior alvo da nossa vida, o maior desafio da nossa vida é ajudar alguém que não está satisfeito. É alguém que nunca fica satisfeito. São as pessoas que desrespeitam o esforço que a gente tem de ajudar. É aquilo que a Bíblia chama de alma abatida. Alma abatida é aquela alma que olha pela ótica do déficit. Olha para as coisas e diz assim, está faltando isso. É difícil você ajudar alguém que tem uma interpretação de déficit na sua vida. Que olha para a vida como se a vida estivesse sempre devendo para você, como se as pessoas sempre estivessem devendo para você. Irmão, aprenda uma coisa. Eu e você, nós temos que ser pessoas fáceis de amar. Eu tenho que ser uma pessoa leve de amar. Eu quero ser uma pessoa leve. Eu quero ser uma pessoa que quando as pessoas me encontram, elas sintam prazer, alegria, satisfação de estar na minha presença. Cuidado, porque se você for muito pesado de amar, talvez as pessoas que estão ao seu redor não estejam dispostas a pagar o preço que você está querendo para ser amado. Cuidado. Se faça leve. Se faça uma pessoa dócil, uma pessoa fácil de amar. Se faça uma pessoa simples. Se faça uma pessoa que quando a pessoa te vê, ela sente algo recompensador de estar na tua presença. Se faça uma pessoa leve, se faça uma pessoa fácil de servir. Que quando alguém te sirva, você consegue mostrar um coração de gratidão, um coração de alegria. Seja a alegria das pessoas, não seja um peso para as pessoas. A alma dos israelitas era uma alma insatisfeita, ela era uma alma tomada de murmuração. Eles queriam mais do estado presente, mas o estado presente não dava para dar mais para eles. Entenda isso. De repente você está querendo mais desse estado presente, mas esse estado presente não está disposto a te dar mais neste momento. Eu tenho feito uma releitura da questão da ambição.
Por muito tempo eu combati a ambição na minha vida, porque eu sempre olhei, fiz a interpretação da ambição por uma ótica errada. É lógico, existe a ambição ruim, a ambição que é má, a ambição que nos leva para um ambiente da ofensa a Deus. Mas aprenda isso. Ambição, ousadia, agressividade pelo futuro, desejo de crescer. Essas qualidades, elas são importantes na vida de qualquer pessoa, mas nós não podemos ser dominados por isso. Não podemos ser dominados por essas coisas. A interpretação errada, ela também rouba a singeleza de celebrar o momento que vivemos. Versículo 5, não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Nós temos que ter a singeleza de celebrar esse momento. Tem coisas boas acontecendo agora. Há a bênção de Deus, há o favor de Deus. Eu penso que nessa noite, nesse tempo, o Senhor está nos chamando para interpretar as coisas, olhar as coisas sobre a ótica da graça dEle. Eu penso que nesse momento, Deus está convidando a gente para interpretar os fatos a partir da ótica da gratidão. Eu penso que nesse momento, Deus está nos chamando para interpretar esse momento pela ótica da oração. Meu irmão, não tem como você sair de um ambiente de oração para um ambiente de murmuração, não dá. Todas as vezes que a gente está intercedendo por alguém, por algo, todas as vezes que nós estamos em um ambiente de oração, nosso coração muda. A maneira como nós enxergamos as coisas, elas mudam. E tem poder na oração, há poder na oração. Deus se move através da oração, Deus se mostra, Deus se revela, Deus vem através da oração. Nós precisamos olhar para este momento e interpretar a partir da ótica do encorajamento. Mas a Bíblia diz que eles murmuraram contra Moisés. Como é essa lógica da murmuração? Como essa lógica da murmuração ela é tão irresponsável? Moisés havia acabado de tirá-los do Egito, ele tinha arriscado a sua vida. Ele estava correndo risco de morte, era um homem ameaçado pelo faraó e por todos os seus. Ele enfrentou o faraó, ele enfrentou a liderança do Egito. Ele foi o homem que Deus usou para tirá-los do Egito. E agora, como é que está o coração do povo? O coração do povo está contra esse homem. Está contra tudo o que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. Essa é a lógica da murmuração. É quando você avalia a pessoa a partir do momento presente, não a partir do histórico. Preste atenção se você não está cometendo esse erro de interpretação. Avaliar a pessoa ao nosso redor a partir do momento presente, e não a partir do histórico dela. Eles estavam olhando para aquele momento na vida de Moisés, eles estavam dizendo: Moisés, você nos tirou para a gente passar fome no deserto. E eles estavam esquecendo de considerar que Moisés tinha estado diante do faraó, tinha confrontado toda a liderança de faraó, estava correndo risco de vida. E muitas vezes a gente transfere isso para Deus também. É essa avaliação que nós fazemos. Nós avaliamos Deus a partir desse momento e não a partir do histórico que Deus tem com a gente. A partir de toda a bênção que Ele já despejou sobre a nossa vida, a partir de toda a graça, a partir de toda a virtude que Ele já concedeu a nós, a partir de todo o amor, a partir de tudo aquilo que Ele já liberou. Veja, irmãos, esse é um momento que nós estamos vivendo. Se você olhar para o seu histórico com Deus, com as suas experiências com Deus, Deus tem muito crédito com você ainda. Ele falou contra Moisés, eles falaram contra Deus: por que vocês nos tiraram do Egito? Agora você imagina, 2 milhões de pessoas. Primeiro, eles começam a murmurar dentro da família. Está faltando comida, vai faltar comida, nossos filhos não vão ter o que comer. Daqui a pouco eles passam a murmurar com o vizinho, com a tenda do lado, com a outra tenda. Daqui a pouco eles juntam 4, 5 pessoas. Qual que era a murmuração deles? Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. Qual que era a murmuração deles? Moisés nos tirou do Egito para a gente morrer de fome aqui no deserto. O problema dessa atitude é que a desonra ela tem o seu preço. Toda semente de desonra, ela vai ter como fruto a desonra.
Desonra é uma semente que não tem outra colheita a não ser a própria desonra. Por isso que a Bíblia diz, em Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da língua, e quem bem utiliza, come do seu fruto. Você pode até desistir de semear. Eu não vou semear, eu não vou. Mas depois que você semeou, não tem como mais você deixar de colher aquilo que você semeou. Então a mídia da época, a rádio peão da época, começou a espalhar notícia no meio de 2 milhões de pessoas, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Moisés nos tirou do Egito para a gente morrer de fome aqui no deserto. Olha só, o pior está vindo. Olha, o fim do mundo está vindo. Olha, eles vão destruir a gente vai morrer aqui. Tudo isso na margem do Mar Vermelho, na margem do milagre. Eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus não deixar que eu trilhe na margem do meu milagre, murmurando. Eu tenho feito um exercício, porque quando você passa a ouvir muita gente, e hoje nós estamos ouvindo muitas coisas, você recebe notícias no seu WhatsApp, você recebe vídeo, áudio, são tantas coisas que estão falando hoje, que se você não tiver uma habilidade para interpretar essas coisas, você começa a murmurar contra Deus. Você começa a murmurar contra o favor e a bondade de Deus. Mas veja, com a interpretação errada, serpentes acompanham intrigas. O problema disso é isso, né? Que toda intriga, toda frutrica, sempre acompanham serpentes. A Bíblia vai dizer no versículo 6 que então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Então eles estavam murmurando e daqui a pouco começou a surgir várias serpentes. E as serpentes começaram a picar o povo, morder o povo. Não sei se a tradução melhor é picar ou morrer, mas aqui está dizendo, o texto diz morderam. Picar ou morder. A Bíblia diz aqui que morderam. As serpentes morderam o povo. Começaram a morder o povo começou a morrer. Por quê? Porque antes desse veio um veneno da murmuração. Agora, na verdade, eles estavam morrendo com o veneno das serpentes, que era justamente aquilo que eles haviam acabado de semear, com as suas próprias palavras. Foi o veneno que eles disseram, foi o veneno que eles produziram com a boca, e envenenaram o próprio corpo, porque assim, o veneno sempre procura um coração ingrato, e as serpentes começaram a matar muita gente em Israel. Que coisa incrível, né? Esse poder da língua, que coisa incrível esse poder da nossa fala, né? Por causa da interpretação que nós temos, daquilo que nós estamos vivendo, nós podemos destruir a nossa própria existência, ou nós podemos fazer da nossa existência um lugar melhor. Eles disseram não há pão, eles disseram não há água, e eles se contradizem. E nós detestamos esta comida miserável. A pergunta é, quando é que nós vamos aprender a falar menos? Porque enquanto nós não falamos, a gente ainda tem poder sobre isso que nós não falamos. Mas depois que nós falamos, aquilo que nós falamos tem um poder sobre nós. Tem gente que está matando a sua própria família. Tem gente que está matando o seu próprio casamento. Dizendo, por que eu fui casar com isso? Por que eu fui casar com aquilo? Meu casamento está para terminar, eu vou me separar de você. Entenda que você está envenenando o seu casamento. Sabe, é quando a gente deseja muito se tornar um empresário, a gente se torna empresário, e uma coisa é você ser empregado, e outra coisa é você ser empresário. Quando você é empresário, quando você é empregado, pessoas têm responsabilidade para te sustentar. Quando você passa a ser um empresário, um homem, uma mulher de negócio, você é responsável por se sustentar. Então, às vezes você fica reclamando daquilo que você mesmo pediu para Deus. E Deus, eu não quero mais ser empregado, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Mas você começa a reclamar, você começa a dizer, né? Com a sua boca você destrói o seu negócio. Com a sua boca você destrói o seu trabalho. Você orou tanto por esse trabalho, por que você está reclamando agora? Entenda como a gente sai rapidamente do milagre, passa por esse ambiente de murmuração, tudo por causa da nossa interpretação errada. Porque a gente acaba envenenando os ambientes que nós estamos com as nossas palavras. O espírito do momento, a atmosfera daquele momento, ela é influenciada por aquilo que nós falamos.
Às vezes pessoas começam a morrer emocionalmente por causa daquilo que nós falamos. Às vezes as profissões morrem por causa daquilo que nós falamos. Empresas, alvos pessoais, ambientes acadêmicos, ambientes familiares são transtornados por causa daquilo que nós dissemos. Ambientes de igreja são mudados por causa daquilo que nós compartilhamos. É quando a gente permite que as serpentes se movimentam com o veneno dela no nosso meio. No meio da nossa casa, no meio da nossa igreja, no meio da nossa família. Quanta gente está nesse tempo destilando veneno, regendo veneno. Esse é o espírito de murmuração desse tempo. Esse é o espírito de reclamação desse tempo. E se a gente não tomar cuidado, o nosso coração e a nossa mente, ela é tomada pela interpretação errada desses fatos. Isso traz muito prejuízo para nós. Porque quando esse veneno é liberado no arraial do povo de Deus, da vida do povo de Deus, a gente acaba abrindo mão da verdade de Deus. Quando esse veneno é espalhado no nosso meio, a gente acaba abrindo mão daquilo que Deus está falando para nós nesse momento. Daquilo que Deus já, da mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. A gente não consegue enxergar as coisas mais, a gente não consegue mais interpretar as coisas pela ótica da bondade de Deus. Nós abrimos mão de como Deus vê todas as coisas. E a gente passa a ver as coisas como nós queremos ver, como nós interpretamos. Na verdade, nós começamos a interpretar as coisas a partir do nosso estômago. Cuidado com isso. Nós estamos no finalzinho de um mês. E um final do mês, pensa num tempo favorável para a gente murmurar a partir do estômago. Porque a despensa começa a ficar vazia. O dinheiro acabou, a gente tem que esperar o próximo pagamento. Então a gente começa a olhar para a vida, fazer uma interpretação a partir do nosso estômago. As nossas vísceras. Às vezes você até tem pão em casa, mas você fica pensando, e amanhã? E terça? E quarta? Como é que eu vou fazer? Quando a gente começa a enxergar as coisas dessa forma, nosso emocional fica deturpado, nosso emocional fica ferido, nosso emocional fica escravizado. Veja se o seu emocional não está escravizado hoje pela má interpretação dos fatos deste tempo. Tem pessoas que você não pode falar a palavra Covid, já dá tremedeira, palpitação. Escravizado emocionalmente pela interpretação, pela má interpretação deste tempo. Bem, para que o veneno da má interpretação não permaneça no nosso interior, nós temos que tomar algumas atitudes. Primeiro, se arrependa. Versículo 7, o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que Ele tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Sabe, é necessário ter um grupo. E eu penso que você faz parte desse grupo. Desse grupo que foi mordido, foi envenenado pela má interpretação desse tempo, mas que agora olha pelo panorama de Deus e se arrepende de tudo aquilo que fez. E se arrepende da má interpretação, do mau julgamento. Então o povo foi até Moisés e disse, Moisés, nós pecamos, nós erramos. Nós esquecemos muito rapidamente quem Deus é. Nós esquecemos rapidamente o que Deus fez com a gente. O bem que Deus tem nos feito. Então eles pediram perdão, eles suplicaram, tira de nós esse veneno. E essa é a oração que nós temos que fazer hoje. Senhor, tira de nós esse veneno da má interpretação. Moisés foi tão grandioso. Pensa num cara com um coração grande. Moisés, ele não deixou reserva no seu coração para a raiva, para o egoísmo. Ele não falou assim, não, esse povo ficou reclamando sobre mim. Não, Moisés resolveu alargar o coração dele. Moisés não abraçou uma raiz de amargura, de agressão, não. A Bíblia diz que Moisés decidiu perdoar. E Moisés orou pelo povo. Veja, a Bíblia diz no Salmo 24, versículo 3 e 6, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? A Bíblia diz, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por seus deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e o Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.
Por isso que Moisés é o homem do monte. Por isso que Moisés subia e quando ele descia, o rosto dele estava resplandecente. Moisés é o homem da revelação. Moisés é o homem que falava face a face com Deus. E olha, hoje nós podemos fazer isso. Hoje nós podemos estar face a face com o nosso Deus. Arrependa-se da má interpretação. Segunda coisa, para que o veneno da má interpretação não permaneça no seu interior, receba a resposta de Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés orou e Deus respondeu. Versículo 8 vai dizer, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então, o que está acontecendo aqui? Deus diz para Moisés, Moisés, constrói uma serpente. Presta atenção nisso, porque o povo estava morrendo a partir da picada de uma serpente. Agora Deus pede para Moisés fazer uma serpente de bronze. Ó, faça uma serpente de bronze, uma serpente muito bem feita. Você vai colocar essa serpente na haste de um metal, e todo mundo que olhar, for picado, aquele que for mordido por uma cobra, olhar para essa cobra de bronze, de cobre, essa pessoa vai ser curada. Então o pessoal tinha sido envenenado por um ambiente de murmuração, eles foram mordidos por cobra, e aqui tem uma simbologia muito interessante. Se é pela boca, se é pela ingratidão, pela murmuração que veio essa penalidade de Deus sobre a vida do povo através de serpentes, agora é também através de uma serpente que as pessoas, ao olharem, seriam curadas. Eu consigo aprender aqui assim, que com a mesma boca que eu posso pronunciar uma maldição, eu também posso pronunciar uma bênção. Com a mesma boca. A mesma boca que você usa para murmurar, a mesma boca que você usa para colocar para fora a sua má interpretação, é a boca que você pode usar para colocar para fora a bondade de Deus, o milagre de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. Esse tempo que nós temos sido mordidos, picados pelo veneno da má interpretação, é lógico que esse tempo é um tempo desafiador, não estou dizendo isso. Talvez alguns estudiosos tem dito que esse é um dos tempos mais difíceis dos últimos 100 anos da humanidade. Ninguém esperava passar por esse caminho, ninguém esperava passar por tudo isso. Mas esse veneno da falsa interpretação do momento, ela tem criado instabilidade na vida de muitas pessoas. Momento de desespero. Sabe? Nós estamos vivos, irmãos. Você está vivo. Celebre que você está vivo hoje. Se você está vivo é porque Deus tem algo com a sua vida agora, nesse momento. Como é lindo de ver as pessoas que estão morrendo, que são de Deus, mas elas morrem cantando, irmãos. Que coisa linda é isso? Da gente enfrentar, seja qual for o momento, mas enfrentar a partir dessa consciência da bondade de Deus. Irmãos, isso é incrível. Quando você partir, parta assim, meu filho, firme, como um servo, como uma serva de Deus. Parta orando, parta louvando, agradecendo a Deus. Porque essa vida aqui que nós temos é um sopro só. A maior parte da nossa vida a gente vai viver lá com o eterno, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Sabe, se você está comendo as melhores comidas, se você está morando nos melhores lugares, se você está experimentando as coisas boas desse mundo, você imagina como vai ser no céu? Muito melhor. É lógico. Celebre a vida que você tem agora. Você está vivo, é porque Deus tem algum objetivo. Eu estou vivo, graças a Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou no caminho da minha promessa. Eu estou no caminho da terra prometida. Eu estou no caminho do céu. Ainda que o céu não chega na minha vida, eu estou no caminho e Deus está comigo. Então, eu não vou permitir que o veneno desse tempo destrua a minha vida. Não permita que o veneno desse tempo destrua a sua saúde emocional, destrua a sua fé, destrua a sua casa, destrua a sua família, a saúde da sua família. Não permita que o veneno desse tempo destrua você. Olhe pelos olhos da fé. Interprete tudo pelos olhos da fé. É como diz a palavra de Deus, eu não ando por vista, eu ando por fé. Terceiro, para que o veneno da má interpretação não permaneça no seu interior, declare palavras de fé. Faça uma serpente, coloca no alto de um poste, quem for mordido, olhar para ela, viverá.
É interessante, né? Deus pede fazer uma serpente, colocar no alto de uma haste, uma serpente de um material mais nobre, um material mais poderoso, mais grandioso. Irmãos, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Então, use a sua boca nesse momento, use as suas palavras, porque elas são de algo mais precioso, mais poderoso. Use na sua vida palavras mais poderosas, palavras mais adequadas, palavras baseadas na Escritura, na palavra de Deus. Vamos combater o bom combate desse tempo. Não vamos ficar escondidos, não vamos ficar com medo, não vamos ficar atemorizados. Esse tempo quer escravizar a gente. Esse tempo quer que a gente tire o nosso coração, que está sentado na fé em Deus, na dependência de Deus, olhando para a bondade de Deus. Esse tempo quer tirar o nosso coração deste lugar. Sabe, olha lá para o Novo Testamento, quando diz que as coisas iam ficar tão difíceis nos últimos tempos, que se fosse possível, ia tirar o coração do povo do lugar de Deus e colocar num outro lugar. Veja se não é isso que a gente está vivendo nesse tempo. Vamos declarar que Deus está no trono, Jesus está no trono e Ele não vai deixar nada ser roubado da nossa vida, Ele não vai deixar nada ser furtado da nossa vida, porque Deus é soberano, Deus está dirigindo esse mundo debaixo da sua soberania, debaixo da sua graça, onde todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um plano divino para tudo isso que está acontecendo. Nada pega Deus de surpresa. Deus vai voltar a este mundo. Ele veio uma vez, morreu numa cruz para nos salvar. E é tão interessante que Jesus, quando está falando sobre a sua crucificação, ele se lembra desse evento de Moisés. Ele diz assim: assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, é importante que eu seja levantado. E a palavra dele diz: e a todos atrairei. Nós estamos aqui hoje por causa da cruz de Cristo, por causa do Jesus da cruz. Ele nos atraiu, seu amor nos atraiu, foi o que nós acabamos de cantar ainda há pouco. Então, nós podemos combater esse momento com as palavras de Deus, ou nós podemos repetir o veneno deste mundo, repetir a interpretação deste mundo. Só que se nós fizermos isso, nós vamos aumentar, como Jesus diz, o veneno dos fariseus. A gente vai contribuir com o veneno da interpretação incorreta. A gente vai contribuir com o veneno que está matando as pessoas nas suas emoções, colocando medo no coração das pessoas, enfermando as pessoas. Tem pessoas que realmente elas estão enfermas, febris, por causa de uma má interpretação. Hoje Deus nos convida para a gente declarar guerra. Declarar guerra contra quê? Declarar guerra contra a má interpretação dos fatos. Hoje nós declaramos guerra contra aquilo que está sendo dito de uma forma errada. Hoje nós nos levantamos para cuidar da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. Hoje nós nos levantamos para cuidar da nossa fé, para não deixar o nosso coração no caminho do milagre, ser tirado do caminho do milagre, ser tirado da presença de Deus e colocado num ambiente de murmuração. Hoje a gente faz da nossa boca um sino do céu. Simplesmente nós vamos reverberar aquilo que o céu está dizendo sobre a terra nesse momento. Cuide para você não ficar repostando más notícias, porque tem pessoas hoje que estão repostando a dor, o sofrimento, elas reproduzem o que há de pior nesse momento, elas estão reproduzindo aquilo que o diabo está falando, elas estão reproduzindo aquilo que o inimigo está dizendo, mas nós não vamos entrar nessa onda de envenenar o mundo. Hoje nós vamos reproduzir aquilo que o céu está dizendo sobre nós e sobre essa realidade nesse momento. Deus está nos chamando nessa noite para a gente se posicionar. Irmãos, eu termino essa palavra nessa noite, olhando para você e convidando você para se colocar em guerra contra a interpretação errada de tudo isso que está acontecendo. Você pode falar de coisas nobres, você pode falar de coisas grandiosas e poderosas que Deus tem feito na sua vida. Você pode falar das coisas miraculosas e grandiosas que Deus realizou no passado. Minha tristeza nesses últimos tempos é ver que tem muitos crentes, gente que está adoecida, gente que está com febre
emocional, gente que está com respostas inconstantes diante de tudo que nós estamos vivendo. Pessoas que estão automaticamente saindo do lugar da bênção e entrando no lugar da murmuração. Irmãos, preste atenção nisso. Pessoas que se abalam são pessoas que não estão findadas ou firmadas naquilo que é inabalável, que é o nosso Deus. Pessoas que sofrem são pessoas que ainda não conseguiram se conectar ao autor da vida. Estamos vivos porque Ele deseja que a gente esteja vivo. Tem muita gente com medo porque não estão firmados sobre a fé em um Deus poderoso e grandioso. Tem muita gente envenenada nesses últimos dias. Gente envenenada na sua consciência, gente envenenada na sua experiência com Deus, gente envenenada pela murmuração desse tempo presente, gente envenenando a sua casa, envenenando o seu trabalho, por causa da maneira que estão interpretando as coisas nesse momento. O convite de Deus para nós nessa noite é que você interprete as coisas a partir da ótica do céu, a partir daquilo que o céu está falando, a partir daquilo que a palavra de Deus está falando. Olha, você já é uma pessoa que tem algumas experiências com Deus, não tem? Então olha para o que Deus já fez na sua vida e não tira o seu coração deste lugar de confiança em Deus. Hoje eu te convido para olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus tem a visão perfeita para este momento. Jesus tem a ótica certa para esse momento. Jesus, ele tem o olhar certo para este momento. Se você olhar para Jesus, você vai fazer uma interpretação certa deste momento. Convido você a ficar em pé. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônio, nem o tempo presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Olhe os fatos da sua vida, olhe os momentos da sua vida, interprete a sua vida pela ótica da palavra de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Sabe, se você tem sido infectado por esse veneno de murmuração, por esse veneno de desconfiança do poder, da bondade de Deus, se você foi mordido, essa noite há um caminho para você. É você olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Entenda que esse é o momento de nós construirmos lugares, ambientes, atmosfera, situações novas com os nossos lábios. Porque há coisas poderosas depositadas em nós através da palavra de Deus. A Bíblia diz que este mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E se os filhos de Deus fizerem uma interpretação errada deste momento, desses tempos, o que será deste mundo? Hoje, declare guerra contra a interpretação errada. Declare guerra contra a murmuração. Declare guerra contra aquilo que você está vendo e está em dissonância com as coisas do céu. Hoje é o momento de você levantar a sua vela para o vento que Deus está soprando sobre a sua vida. Não acredite na calmaria de Satanás. Não. Hoje é o momento de você se colocar em pé na estrada da vida, viver as promessas do Senhor sobre a sua vida. Hoje é o momento de você entender que a sua vida está sendo construída numa base que é a rocha chamada Jesus Cristo. Sabe, Deus nunca te abandonou e Ele nunca vai te abandonar. Olhe para Jesus. Olhe para o poder de Deus.
Uma vez Jesus foi levantado contra as mentiras de Roma, Jesus foi levantado contra as mentiras da religiosidade, Jesus foi levantado naquele madeiro contra a mentira do medo. Hoje nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje nós olhamos a vida pela ótica de Jesus, pelos olhos de Jesus. Hoje nós queremos enxergar o mundo através dos olhos da nova criatura que Deus está forjando em nossa vida. Jesus foi levantado para que todos aqueles que olhassem para Ele fossem curados do veneno do mundo que está posto no seu tempo e nesse tempo. Jesus foi levantado aos céus para sentar-se à direita de Deus, e Ele está governando, intercedendo por nós nesse momento. Um dia Jesus vai voltar, Ele vai se levantar novamente sobre essa terra para reinar definitivamente. Por isso, nessa noite, declare guerra contra a interpretação errada do que está acontecendo. Se junte a mim nesse tempo e declare guerra. Não vamos nos omitir, não vamos nos descuidar, vamos guerrear pela nossa esperança, vamos guerrear pela nossa sanidade, vamos guerrear pela nossa saúde, vamos guerrear pela nossa família, vamos guerrear pela nossa fé. Nós não somos refém desse tempo, nós não somos refém do veneno desse tempo. Nós temos armas sublimes, nossas armas são armas espirituais. Com essas armas a gente consegue vencer a frustração, com essas armas nós nos posicionamos no exército do nosso Deus. Combate o bom combate da fé. Não descuide, não fique desanimado, não fique intimidado, não fique com medo. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus, oh Senhor Deus, tira de sobre nós, tira de nossas vidas nessa noite o veneno que tem sido colocado sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa nação, da interpretação errada dos fatos. Hoje nós escolhemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sim, Jesus, com o Teu Espírito habitando em nós, nós colocamos para fora nesse momento o veneno da murmuração, o veneno da interpretação errada das coisas. Nos cura, Senhor, cura o Teu povo, cura aqueles que olham para o Senhor nesse momento como autor e consumador da fé. Cura as emoções, tira o medo, Senhor, tira o pavor do coração do Teu povo. Senhor, faça o Teu povo andar no caminho do milagre, no caminho da bênção, no caminho da soberania do Senhor, sem fraquejar na fé, sem duvidar, sem murmurar. Senhor, não permita que o nosso coração seja um coração como o do povo de Israel, que murmuraram no caminho da bênção. Pai, nós nos levantamos nessa noite para celebrar o Deus vivo, o Deus que tem nos dado vida, o Deus que tem nos sustentado, o Deus que tem nos guardado, o Deus que tem nos protegido nesse tempo, o Deus que tem nos dado força para atravessar os momentos difíceis, o Deus que tem estado presente, o Emanuel, o Deus conosco, Pai. Hoje nós, o Teu povo, nos posicionamos em guerra contra a interpretação errada, Senhor. E eu te peço nessa noite, cure o Teu povo do medo, cure o Teu povo do pavor, cure o Teu povo do veneno que tem tirado a fé do Teu povo, que tem matado o Teu povo, que tem desanimado o Teu povo, que tem tornado o Teu povo febril emocionalmente, febril na fé, febril na dúvida. Oh Pai, traga um renovo nos Teus filhos nessa noite, os faça posicionar-se como soldados do Rei Jesus, o soberano, o Senhor dos senhores, o nosso Deus, aquele que é o nosso capitão. Que o Teu povo nessa noite seja abençoado com essa palavra, que o Seu povo nessa noite seja encontrado em um lugar de paz, de esperança, em um lugar de fé. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos posicionar contra tudo aquilo que rouba nossa esperança, nossa fé,
nossa confiança no Senhor. Senhor, é no nome de Jesus que nessa noite eu declaro vida, declaro esperança, que haja uma porção de esperança sobre o coração do teu povo nesse momento, que haja fé, que haja paz, que ao dormirem nessa noite, o Senhor trabalhe em favor deles, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana guardada pelo Senhor, que essa semana o teu povo abra a boca e compartilhe as bênçãos, os milagres, que compartilhe o teu poder, que compartilhe a tua palavra, que a tua palavra, ao chegar nos cantos mais distantes, aos corações mais entristecidos, enfraquecidos, produza força, produza vida, produza uma nova vida, Pai. Pai, nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida.